Olá, o Conversa Delas está começando e hoje com duas convidadas especiais, a Sueli da Cunha, que é paisagista, e a Márcia Carazai, que é florista. E vocês podem ver que o nosso estúdio está bonito, está enfeitado, muitas flores, muitos arranjos, justamente para falar sobre esse mercado que vem crescendo cada vez mais. Sueli, a gente sabe que antigamente a gente era acostumado com o jardim da avó, né? Aquela mistura de flores, de arranjos, vai lá, planta qualquer flor, não tem muito sentido. Hoje mudou completamente. Exatamente, Paula. Hoje, nossos clientes têm procurado um profissional da área para deixar o jardim mais harmônico, para deixar ele mais assim parecido, inclusive, com o arquitetônico de sua casa. Então, nós trabalhamos nesse sentido. E muitas vezes é quando a casa está construindo, ou é depois de pronta, ou tanto faz? Como é que funciona isso? Não, olha, nós somos procurados em várias etapas da construção. Tanto quando está começando o planejamento, né, da construção, como já no final. Então, nós trabalhamos... Quando nós somos procurados, nós trabalhamos de qualquer maneira. A gente procura atender, né, o cliente nessa profissionalização e passar para ele as ideias, né, o que combina com a casa e tudo mais. Tem algum pedido especial sempre? Tem alguma tendência? Algo que em Curitiba, por exemplo, se vende mais? As pessoas querem mais? Olha, nós procuramos orientar, né, o cliente... o que nós podemos colocar na sua residência. Temos clientes que às vezes querem colocar palmeiras coqueiro. Então a gente já explica que aqui em Curitiba nós não conseguimos, né, colocar uma palmeira, até podemos colocar um coqueirinho anão, mas que não vai produzir aquele coqueiro. Vai dar coco. Não vai dar coco. Tem que entender que não vai dar coco. Mas a gente procura entender o que o cliente tem no seu imaginário. Porque é muito subjetivo, né? O jardim é uma coisa subjetiva, então a gente procura entrar na imaginação do cliente para poder atendê-lo, ver o que ele está imaginando para a gente poder orientá-lo e poder também conseguir atendê-lo, né? Naquela expectativa. Daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho sobre esses arranjos que você trouxe, Tá Sueli. ótimo. Agora eu queria falar com a Márcia também. Márcia, você tem uma floricultura, né? Isso. E hoje os arranjos que a gente vê aí, pelo que você trouxe já para a gente dar uma olhadinha, é totalmente diferente também de antigamente, mudou bastante coisa, tá cada vez mais bonito e mais sofisticado. A floricultura cresceu muito, né, no país, a parte de produção e a parte de procura de flores também. Os clientes estão ficando viajados, conhecedores, entendedores de flores e plantas, né? Eles têm muita informação. Então, eles vêm até nós procurando e por isso nós treinamos, capacitamos os nossos funcionários, estamos sempre à procura de inovar, né, tanto com os lançamentos de cores, de variedades, de espécies, assim como formas de arranjos inusitadas, fazendo um design floral totalmente contemporâneo, totalmente diferente daquele tradicional. Trabalhamos também com o tradicional buquê de rosas vermelhas. Esse sempre sai, sempre né? sai, mas isso é bem tradicional. Mas hoje a gente vê as pessoas procurando na floricultura, não tem tanta procura assim, elas querem coisas como diferentes. Era antigamente, né? Um buquê de lírio, um arranjo de flores tropicais, que é uma composição só de plantas verdes, elas querem coisas para usar em casa, para presentear ou para colocar no escritório, mas querem coisas inusitadas, diferentes, sair um pouquinho do tradicional, do convencional. Ainda tem aquela coisa, né? O que eu vou dar, que presente que eu vou dar? Compre uma flor que ela vai gostar, né? Ainda tem bastante isso, mas hoje em dia, claro, não é só a flor, né? O arranjo, como você disse, tem o diferente, o design, tudo isso. Mas ainda é um presente muito procurado, porque a flor, Claro. ela leva muito carinho, né? Ela leva aconchego, revela uma certa importância, um cuidado que uma pessoa teve em escolher o presente para o outro, diferente de outros presentes, que às vezes você abre uma caixa, um envelope, não tem tanta surpresa. E muitas vezes é curioso que o cliente compra um presente diferente, uma joia, um celular, uma outra surpresa e leva para a gente embalar ou para agregar no meio das flores para surpreender. Porque o outro presente pode ser uma coisa que seja esperada, mas ele não surpreende tanto quanto as flores, não passa tanto carinho. E flor
tem muito a ver com época, claro, com clima, com o que está produzindo. Por exemplo, no verão, o que mais tem, o que fica mais bonito nessa época? Então, no verão a gente sofre um pouquinho, e esse ano em especial, porque o calor está muito intenso, né? Uhum. A gente teve uma variação climática durante o ano inteiro, uma instabilidade climática, agora esse verão muito acentuado. Uhum. Então, agora no Brasil já produz flores, tem certos tipos de flores que produz o ano inteiro. Mas no verão a gente dá... flores, por exemplo, que é mais assim, fácil? Rosa, flor do campo, alstreméria, lírio, já se produz esse tipo de flor para a floricultura o ano inteiro. Mas no verão, a nossa grande sugestão são as flores tropicais ou as flores plantadas. Por né? exemplo? Plantas, bromélias, orquídeas, hortênsias, coisas que você pode, plantada, estando na terra, cultivar um pouquinho mais, cuidar um pouquinho, prolongar o período das flores na sua casa, né? As flores de corte, ela tem uma tendência a durar um pouquinho menos no verão, mas a gente sempre indica lá o uso de conservante, que também vai diminuir 2, 3 dias em relação ao inverno, diminui um pouquinho, mas se você usando conservante, você ainda vai ter flor por um bom período. Flor bonita por um bom período. Sueli, na hora de compor a sua casa, sempre muito mais folhagem, mistura flor, é mais difícil cuidar da flor? Não, se você tem sol, né, você tem uma varanda que é ensolarada, né, não estou falando assim do jardim, que no jardim é mais fácil você trabalhar com flores, né, de épocas como você estava falando. Mas você consegue colocar flores, você consegue até colocar frutíferas, né, usamos muito jabuticaba, pitanga, né, e você compõe um jardim numa varanda ensolarada que fica muito gracioso. Você trouxe enviou pra gente algumas fotos, Sueli. Isso. Explica pra gente um pouquinho. Dos Tem como colocar trabalhos. essas fotos? Vamos ver lá. aqui, ó. Então, esse aí é um jardim interno que nós fizemos de uma cliente. Aqui foi já também... dentro de casa, você isso, viu? Né? Bromélia, que a Márcia estava falando, né? Essa é uma bromélia guzmânia. Aí é um outro empreendimento que nós fizemos, então nós trabalhamos com plantas mais tropicais. Que plantas são essas? Ali que mostrou primeiro é uma Sica circinalis, que é aquela mais aberta, né? Aqui já são bromélias. Bromélias, pelo jeito, é bacana, né? Olha, aqui também é bromélia ou não? Nativa do Brasil. Aqui já são Sicas, fênix, que é uma palmeira, né? Que são bem resistentes, inclusive para o clima de Curitiba, hoje com a preocupação, isso é importante, né? Essa é uma cliente que ela queria um jardim mais definido. Ela não queria comprar uma palmeirinha, ela já quis uma palmeira de 3,5 metros de comprimento. Então, nós tivemos que replantá-la. Ela veio assim. Então, a gente trabalha com munk, né? E já colocamos o tamanho que ela queria. Então, você desenvolve tranquilamente? Não, tranquilamente. Aí, ó, você está vendo? É um dos... Nossa! A gente transportando uma palmeira para plantar num condomínio, né? Então, tem esse trabalhão mesmo. Tem esse trabalho. Ela vem toda, você viu? Ela vem toda embalada, né? Da onde veio Essa palmeira, ela veio de Santa Catarina. São fornecedores nossos de Santa Catarina, Aí claro também é que outro empreendimento. A gente está vendo empreendimentos grandes, né? Que devem ter um valor um pouco maior, né? Sem dúvida. Condomínios e tal, mas olha em casa também. Então, você está vendo? Uma cliente... Uma folhagem assim é bacana. Então, essa é uma árvore? É uma iuca. Que ela vai muito bem também em área interna quando tem luz. Aí é um outro empreendimento nosso que nós fizemos. É muito caro para quem... Assim, é lógico, quanto maior o espaço, mais caro fica. Mas assim, em casa, para fazer um cantinho... Não, o que nós sempre... Porque às vezes a gente fica com receio de contratar um profissional, quanto que não. Não, a gente é muito sincero. Quando nós fomos procurar, a gente fala assim, quanto que você gostaria de investir? Né? A pessoa fica assim, mas eu não tenho ideia. Eu falo, me dá uma banda, né? É de 2.000 a 5, de repente, no máximo 10, mas eu quero ficar entre 8, né? Pra gente, por quê? Por causa do tamanho das plantas e da quantidade que a gente pode distribuir naquele espaço que ela tem. Então, isso é importante. Não que daqui 4 ou 5 anos aquela planta não vai crescer. Vamos supor, ela fala, tudo bem, eu só tenho R$3.000 para investir no meu jardim. O que você pode fazer? Então, eu vou explicar para ela, olha, eu posso pôr essa vegetação desse tamanho, a quantidade eu vou diminuir um pouco. Isso não significa
que não vai ficar bonito, Que não vai porque a ficar planta bacana. cresce, é um ser vivo, né? Exatamente. Depois você coloca mais alguma outra coisa, vai agregando, vai aumentando, vai melhorando. Exatamente. Às vezes Mas acontece dá para fazer isso. com 2.000, 3.000, dependendo do seu Sem espaço. dúvida, sem dúvida. Inclusive, a gente até conversa com o cliente. Eu falo, vamos partir para uma quantidade menor. Se você achar que está faltando, daí a gente agrega. É melhor do que você, né, colocar muito e a pessoa fica, nossa, mas não era bem isso que eu queria, né? Tá certo, obrigada, Sueli. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, né, para conversar mais um pouquinho, para falar um pouco sobre os custos, né, para quem está pensando em casar, para quem está pensando em algum evento. A gente tem alguns exemplos de buquês aqui, de arranjos para festas. Daqui a pouquinho a gente volta. Até daqui a pouco.